O sol ainda mal despontava no horizonte, quando seu Zeca já estava de pé, preparando a ração dos porcos. Aos 52 anos, havia desenvolvido uma rotina tão fixa quanto o nascer do sol. Viúvo há 8 anos, desde que Maria morreu de um câncer fulminante, transformara-se num homem de poucas palavras e muita solidão. A roça era seu refúgio, o lugar onde conseguia esquecer, mesmo que por algumas horas, o vazio que carregava no peito. Naquela manhã de terça-feira, como todas as outras, ele mexia o milho moído na lata velha, preparando a lavagem que alimentaria seus 17 porcos. O barulho familiar dos animais no chiqueiro era a única companhia que tolerava. Não esperava visitas. Nunca esperava. As pessoas do povoado o respeitavam, mas mantinham distância. Sabiam que Zeca preferia o silêncio à conversa fiada. Ele gostava assim. Ou pelo menos achava que gostava. Até aquela manhã, quando tudo mudou com o simples rangido de uma porteira velha sendo aberta por mãos desconhecidas que carregavam uma necessidade maior que o medo da rejeição. Foi quando ouviu o rangido da porteira de madeira que protegia sua propriedade. Ergueu os olhos, desconfiado. Uma figura feminina se aproximava pelo caminho de terra batida, caminhando devagar, como quem não tem pressa ou não tem forças. Era uma moça jovem, talvez uns 20 e poucos anos, magra demais, com roupas desbotadas pelo sol e uso excessivo. Carregava uma lata amassada nas mãos e tinha os olhos voltados para o chão, como se pedisse desculpas por existir. Zeca parou o que estava fazendo e a observou se aproximar. Fazia mais de 2 anos que ninguém pisava em sua propriedade, exceto o seu João, que passava uma vez por mês para comprar uns porcos. A mulher parou a alguns metros de distância, respeitosa. Havia algo em sua postura que não era apenas humildade. Era desespero disfarçado de educação. Zeca conhecia bem aquele jeito de quem precisa pedir ajuda, mas não sabe como. Ele mesmo já estivera naquele lugar, anos atrás, quando Maria estava doente e o dinheiro não chegava para os remédios. A diferença é que ele sempre foi orgulhoso demais para pedir. "Bom dia, seu moço", disse ela, com uma voz suave que contrastava com a dureza daquele lugar. Zeca apenas acenou com a cabeça, esperando que ela continuasse. Rosa, embora ele ainda não soubesse seu nome, apertou a lata contra o peito e respirou fundo antes de falar novamente. "Desculpe incomodar tão cedo, mas eu soube que o senhor cria porcos." Zeca franziu o senho. Onde ela queria chegar com aquilo? "Pois é", respondeu ele seco. "E daí?" Rosa engoliu em seco. "É que eu tenho um menino pequeno em casa e a situação tá difícil. Eu queria saber se o senhor não poderia me dar a sobra da lavagem dos porcos. Sei que pode parecer estranho, mas..." Ela parou, as palavras se perdendo no ar matinal. Zeca a encarou sem entender. "Sobra da lavagem dos porcos? Para que uma mulher quereria aquilo? Para que você quer isso?" perguntou ele, mais por curiosidade que por maldade. Rosa baixou ainda mais os olhos. "Para fazer uma sopa para o meu filho. Às vezes sobram uns pedacinhos de milho, umas cascas. Dá para fazer um caldo." As palavras dela caíram no peito de Zeca como pedras num poço fundo. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, processando o que acabara de ouvir. Uma mãe pedindo sobras de comida de porco para alimentar o filho. Quantas vezes Maria não havia feito milagres na cozinha com quase nada quando eles passaram dificuldades? Lembrou-se dela catando grãos de feijão do chão, aproveitando cada farelo, transformando o resto em refeição. "Você tem certeza disso?" perguntou ele, a voz mais suave agora. Rosa assentiu, sem levantar os olhos. "Só se sobrar, seu moço. Não quero atrapalhar. Posso vir buscar depois que o senhor terminar de dar para os bichos." Zeca olhou para a lata amassada que ela segurava. Era pequena, caberia talvez 2 litros. "Como é seu nome?" perguntou. "Rosa, senhor." "E o menino?" "Davi. Tem 4 anos." Zeca assentiu lentamente. 4 anos. A mesma idade que seu filho teria hoje, se tivesse nascido vivo. "Tá bom", disse ele finalmente. "Mas você não precisa esperar eu terminar. Pode levar agora mesmo." Rosa ergueu os olhos surpresa, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Zeca caminhou até o tambor onde preparava a lavagem dos porcos e, com uma cuia, começou a encher a lata de Rosa. Ela observava cada movimento dele, como se quisesse memorizar aquela gentileza inesperada. "Obrigada, seu moço. Muito obrigada mesmo", murmurou ela, a voz embargada. Zeca evitou olhar diretamente para ela,
Não estava acostumado com gratidão e isso o deixava desconfortável. Não precisa agradecer, é só sobra mesmo. Mas não era só sobra, e ambos sabiam disso. Era dignidade devolvida, era um gesto que custava pouco para quem dava e valia muito para quem recebia. Rosa pegou a lata com cuidado, como se carregasse ouro líquido. Posso voltar amanhã? Perguntou ela hesitante. Zeca fez que sim com a cabeça. Pode vir todo dia se precisar. Rosa sorriu pela primeira vez desde que chegara, um sorriso tímido, mas genuíno. Deus abençoe o senhor, disse ela, já se afastando. Zeca a viu partir pela mesma estrada de terra por onde chegara, a lata nos braços, os passos mais leves agora. Ele ficou ali, parado, observando até ela sumir na curva. Algo havia mudado naquela manhã, mas ele ainda não sabia bem o que. Nos dias que se seguiram, Rosa voltou religiosamente. Sempre cedo, sempre respeitosa, sempre com a mesma lata amassada. Zeca passou a preparar uma porção extra da lavagem, sem admitir para si mesmo que o fazia pensando nela. Era apenas praticidade, dizia-se. Mais fácil separar de uma vez do que ficar mexendo depois. Rosa nunca demorava. Chegava, cumprimentava, recebia a lata e ia embora. Poucas palavras eram trocadas, mas havia algo confortável naquele ritual silencioso. Zeca começou a reparar nos detalhes. As roupas dela, sempre as mesmas, mas sempre limpas. Os cabelos presos num rabo de cavalo simples. As mãos pequenas, mas calejadas de trabalho. E principalmente os olhos. Olhos que já tinham visto muita coisa para uma pessoa tão jovem. Na quinta-feira, ela chegou um pouco mais tarde que o normal. Zeca havia terminado de alimentar os porcos e estava consertando uma cerca quando a viu se aproximar. Desculpe o atraso, seu moço, disse ela. Davi amanheceu com um pouco de febre e eu tive que esperar ela baixar. Era a primeira vez que ela falava do filho espontaneamente. Zeca apenas acenou, mas por dentro sentiu uma pontada de preocupação que não soube explicar. Febre é coisa séria em criança, comentou Zeca, enquanto enchia a lata de Rosa. Ela assentiu, preocupada. Já passou, graças a Deus. Acho que foi só um resfriado. Zeca hesitou por um momento antes de perguntar. Vocês moram longe daqui? Rosa apontou vagamente para o mato fechado que ficava atrás da propriedade dele. Ali pro fundo. Tem uma trilha que leva lá. Zeca conhecia aquela região. Era mata fechada, sem casas por perto. Onde exatamente ela poderia estar morando? A curiosidade começou a despertar nele, mas não perguntou mais nada. Rosa agradeceu e partiu como sempre, mas desta vez Zeca notou que ela seguiu em direção à mata, não à estrada principal. Depois que ela sumiu entre as árvores, ele ficou ali, olhando na direção que ela havia tomado. Havia algo que não se encaixava. Rosa e o filho moravam no mato? Em que tipo de lugar? A preocupação que havia sentido mais cedo voltou, mais forte agora. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas durante todo o dia não conseguiu tirar aquela mulher e aquela criança da cabeça. Quando anoiteceu, tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Zeca acordou mais cedo que o normal. Preparou a lavagem dos porcos com mais cuidado, separou a parte de Rosa e ficou esperando. Ela chegou no horário de sempre, cumprimentou e estendeu a lata. Seu moço, disse ela, eu queria agradecer de novo. O senhor não sabe o quanto isso tem ajudado. Zeca entregou a lata cheia e, pela primeira vez, a olhou diretamente nos olhos. Rosa, disse ele, onde vocês moram exatamente? Ela hesitou. Por que pergunta, seu moço? Só curiosidade. Rosa apontou novamente para a mata. Tem um barraquinho lá no fundo. Não é muito, mas serve para o que precisa. Um barraquinho no meio do mato. Zeca sentiu o peito apertar. Tá sozinha com o menino? Tô sim, senhor. E o pai da criança? Rosa baixou os olhos. Ele foi embora quando soube que eu estava esperando. Zeca assentiu, compreendendo mais do que ela imaginava. Havia muito sofrimento escondido atrás daquela serenidade toda. Obrigada pela comida, seu moço, disse ela se afastando. Zeca a viu tomar o caminho da mata novamente. Desta vez, porém, algo nele havia decidido. Quando ela sumiu entre as árvores, ele largou tudo o que estava fazendo e começou a segui-la. Zeca manteve distância suficiente para não ser percebido, mas perto o bastante para não perdê-la de vista. Rosa seguia por uma trilha estreita que ele nem sabia que existia, caminhando com a segurança de quem conhecia cada pedra do caminho.
A mata foi ficando mais fechada, e Zeca teve que redobrar a atenção para não fazer barulho. Galhos baixos arranhavam seu rosto, mas ele continuou. Depois de uns 15 minutos de caminhada, Rosa parou numa pequena clareira. Zeca se escondeu atrás de uma árvore grande e observou. O que viu fez seu coração disparar. Ali, no meio de lugar nenhum, havia um barraco feito de madeira velha, zinco e lona. Não tinha nem 2 metros de comprimento e talvez 1,5 de largura. Uma construção tão precária que parecia que um vento forte seria capaz de derrubar. Rosa se aproximou da entrada, uma cortina de pano velho, e chamou baixinho. Davi, mãe chegou. Um menino pequeno apareceu correndo. Cabelos cacheados, roupinha simples, mas limpa, sorriso largo ao ver a mãe. Zeca sentiu algo se mexer dentro do peito ao ver aquela cena. Trouxe o almoço, disse Rosa mostrando a lata. Zeca observou Rosa e Davi se sentarem numa tábua que servia de banco. Ela abriu a lata e o cheiro da lavagem se espalhou pelo ar. Rosa pegou uma concha velha e serviu o menino primeiro. Davi comeu com vontade, como se aquilo fosse a maior delícia do mundo. Rosa comeu depois, devagar, saboreando cada colherada. Entre eles havia uma alegria simples que Zeca não via há anos. Davi contava sobre os passarinhos que havia visto de manhã. Rosa o escutava com atenção total. Era uma família pobre, sem recursos, morando num barraco no meio do mato, mas ainda assim uma família. Zeca se lembrou da época em que ele e Maria faziam planos sentados na varanda de casa, ela grávida, ele sonhando com o filho que nunca chegou a conhecer. A cena à sua frente era ao mesmo tempo bonita e triste. Bonita pelo amor que via ali, triste pelas condições em que viviam. Rosa dividiu o resto da comida entre ela e o menino, guardou a lata vazia e começou a arrumar algumas coisas no barraco. Davi brincava com uns gravetos no chão. Zeca ficou ali mais alguns minutos observando até que decidiu voltar. Tinha visto o suficiente. Durante todo o caminho de volta, Zeca não conseguiu tirar da cabeça o que havia presenciado. Rosa e Davi vivendo naquelas condições, mas ainda assim encontrando motivos para sorrir. A dignidade daquela mulher que preferia pedir sobras de comida de porco a se humilhar de outras formas. A inocência do menino que transformava galhos secos em brinquedos. Quando chegou em casa, Zeca se sentou na varanda e ficou olhando para a mata, sabendo que lá no fundo havia 2 pessoas que precisavam de ajuda. Mas como ajudar sem parecer intrometido? Rosa era orgulhosa, ele percebia isso. Não aceitaria caridade facilmente. Precisava pensar numa forma delicada de oferecer ajuda. Naquela noite, Zeca mal conseguiu dormir. Ficou pensando em Rosa e Davi, imaginando como seria passar a noite naquele barraco. Será que não entrava água quando chovia? E se algum animal aparecesse? Pela primeira vez em anos, Zeca se preocupava genuinamente com outras pessoas. Quando amanheceu, já havia tomado uma decisão. Rosa chegou no horário de sempre, mas desta vez, Zeca estava preparado para mais que entregar a lavagem dos porcos. Rosa, disse Zeca quando ela se aproximou, eu tenho uma proposta para você. Ela parou curiosa. Que tipo de proposta, seu moço? Zeca respirou fundo. Eu tenho muito trabalho aqui na roça e não consigo dar conta de tudo sozinho. Você não gostaria de me ajudar? Posso pagar um dinheirinho no final da semana. Rosa o encarou desconfiada. Que tipo de trabalho? Nada muito pesado. Cuidar da horta, dar comida para os porcos, limpar o terreiro. Coisa simples. Rosa hesitou. Eu não sei, seu moço. Tenho o Davi para cuidar. Ele pode vir junto, disse Zeca rapidamente. Tem muito espaço aqui e criança gosta de lugar aberto para brincar. Rosa olhou ao redor, avaliando a proposta. A propriedade de Zeca era grande, bem cuidada, com uma casa boa e muita área livre. Quanto seria o pagamento? Perguntou ela. Zeca pensou rápido. Uns R$ 50 por semana. Era mais do que ele podia pagar facilmente, mas menos do que ela merecia. Rosa ficou em silêncio por um tempo. Posso pensar? Perguntou finalmente. Claro, disse Zeca. Mas não demora muito para decidir. Preciso da ajuda. Era mentira, mas uma mentira necessária. Rosa voltou no dia seguinte com Davi pela mão. O menino se escondeu atrás dela quando viu Zeca, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. Aceito o trabalho, disse Rosa, mas tem algumas condições. Fala. Primeiro, se o senhor não gostar do meu serviço, pode me dispensar a qualquer momento. Segundo,
eu não posso trabalhar de domingo porque é o dia que levo Davi para ver os bichos no mato. E terceiro, se ele ficar doente, eu preciso cuidar dele em primeiro lugar. Zeca assentiu. Concordo com tudo. Quando você quer começar? Hoje mesmo, se o senhor quiser. Zeca sorriu. Era a primeira vez que sorria de verdade em muito tempo. Então vem, vou te mostrar o que precisa ser feito. Ele levou Rosa pela propriedade, explicando os trabalhos. A horta, que estava meio abandonada, o terreiro que precisava ser varrido todo dia, os porcos que comiam em horários certos. Davi o seguiu à distância, observando tudo com atenção. A casa tem uma torneira na parte de trás, disse Zeca. Podem usar à vontade para beber água ou lavar as mãos. Rosa agradeceu. Era a primeira vez em muito tempo que se sentia útil fazendo algo além de sobreviver. O primeiro dia de trabalho passou rápido. Rosa se mostrou dedicada e caprichosa em tudo que fazia. Varreu o terreiro até não sobrar uma folha seca, organizou as ferramentas que estavam espalhadas, regou a horta com cuidado. Davi brincava por perto, sempre de olho na mãe, mas aos poucos foi perdendo a timidez. Quando Rosa foi dar comida aos porcos, ele a acompanhou e ficou fascinado com os animais. Eles são grandes, né, mãe? Disse ele, rindo quando um leitão se aproximou da cerca. Rosa sorriu. São sim, meu filho. Zeca observava de longe, fingindo estar ocupado com outras coisas. Havia vida naquele lugar novamente. Vozes, risadas, movimento. Coisas que ele não percebia que sentia falta até elas voltarem. No final da tarde, Rosa veio se despedir. Amanhã eu volto, seu moço. Tá bom? Vocês vão dar conta de chegar em casa antes de escurecer? Rosa assentiu. A gente conhece bem o caminho. Zeca as viu partir e ficou ali, no terreiro limpo, sentindo uma sensação estranha. A propriedade parecia maior e menor ao mesmo tempo. Maior porque estava mais organizada, menor porque não se sentia mais tão sozinho nela. Os dias foram passando, e Rosa e Davi se tornaram parte da rotina de Zeca. Ela chegava sempre cedo, trabalhava com dedicação e nunca reclamava de nada. Davi foi perdendo a timidez e começou a puxar conversa com Zeca. Seu Zeca, por que o senhor não tem filhos? Perguntou o menino um dia, com a inocência típica da idade. Zeca sentiu um aperto no peito. Porque Deus não quis. Respondeu simplesmente. Davi acenou, como se aquela resposta fizesse todo o sentido. Minha mãe disse que meu pai foi embora porque não me queria. Mas tudo bem, porque eu tenho ela. A sinceridade do menino tocou Zeca profundamente. Sua mãe vale por 10 pais, disse ele. Davi sorriu. É verdade. Ela é a melhor mãe do mundo. Rosa, que estava por perto, ouviu a conversa e sentiu os olhos marejarem. Zeca havia dito isso com tamanha convicção que ela quase acreditou. Naquela tarde, quando estavam se preparando para ir embora, Zeca chamou Rosa. Rosa, posso te fazer uma pergunta? Pode, seu moço. Por que vocês não procuram um lugar melhor para morar? Rosa suspirou. Porque não tenho dinheiro para alugar casa. E o barraco ali é de graça. De graça como? Perguntou Zeca. Rosa hesitou antes de responder. O terreno é do seu Manuel, lá do povoado. Ele deixou eu construir o barraco porque eu ajudei a cuidar da mãe dele antes dela morrer. Disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Zeca conhecia seu Manuel. Um homem bom, que sempre ajudava quem precisava. E você pretende ficar lá? Enquanto ele deixar, disse Rosa. Não tenho para onde ir. Zeca ficou pensativo. Rosa tinha razão. Com o dinheiro que ele pagava, não daria nem para pagar um aluguel simples no povoado. Mas havia algo que o incomodava na ideia de Rosa e Davi passando a noite naquele barraco no meio do mato. Rosa, disse ele, e se eu arrumasse um lugarzinho aqui na propriedade para vocês morarem? Rosa o encarou surpresa. Como assim? Tenho um quartinho nos fundos da casa que não uso para nada. Vocês podiam ficar lá. Rosa balançou a cabeça. Não, seu moço. Já tô sendo demais trabalhando aqui. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque as pessoas vão falar. Uma mulher solteira morando na casa de um homem solteiro. O senhor sabe como é. Zeca sabia. No interior, as línguas eram rápidas e cruéis. Nos dias seguintes, Zeca não tocou mais no assunto, mas não conseguia parar de pensar nisso. Rosa estava certa sobre os boatos, mas isso não diminuía sua preocupação com a segurança dela e do menino. Observava Davi brincando no terreiro e imaginava ele correndo perigo naquele barraco isolado.
Uma tarde, enquanto Rosa cuidava da horta, Zeca se aproximou. Rosa, posso te contar uma coisa? Ela parou de capinar e o olhou. Claro, seu moço. Zeca hesitou, depois disse. Eu perdi uma família. Minha esposa morreu de câncer e antes disso perdemos um bebê. Rosa baixou a enxada. Sinto muito, seu moço. Faz tempo, disse Zeca. Mas eu esqueci como é bom ter gente por perto. Você e o Davi, vocês trouxeram vida para este lugar. Rosa não sabia o que dizer. A gente gosta de estar aqui também, murmurou. Então, por que não ficam? Rosa suspirou. Já expliquei, seu moço. As pessoas vão falar. E daí? Deixa falarem. O senhor não entende. Eu tenho um filho para criar. Não posso dar motivo para os outros falarem mal dele. Zeca percebeu que não adiantava insistir. Rosa estava protegendo Davi da única forma que sabia. Uma semana depois, começaram os primeiros boatos no povoado. Dona Neuza, a mulher do seu João, comentou com outras mulheres que havia uma tal de Rosa trabalhando na propriedade do Zeca. Mulher bonita, nova, solteira, disse ela balançando a cabeça com desaprovação. E o Zeca, um homem sozinho há tantos anos, só pode dar em confusão. As palavras foram passando de boca em boca, ganhando tempero e maldade a cada nova versão. Em poucos dias, a história tinha se transformado. Rosa não era mais uma mãe trabalhadora tentando sustentar o filho. Era uma aproveitadora que havia se agarrado no Zeca para conseguir dinheiro fácil. Zeca soube dos boatos através do seu João, que foi comprar porcos e acabou comentando. Ô Zeca, as mulheres lá em casa estão falando dessa Rosa que trabalha aqui. Dizem que ela é meio... Enfim, você me entende. Zeca sentiu a raiva subir. Entendo nada. Fala direito. Ah, sabe como é? Mulher sozinha, trabalhando na casa de homem solteiro. O pessoal inventa cada coisa, pois o pessoal que cuide da vida deles, rosnou Zeca. Mas sabia que Rosa logo ficaria sabendo dos comentários. Rosa soube dos boatos numa quinta-feira, quando foi ao povoado comprar remédio para Davi, que estava com dor de garganta. Na farmácia, duas mulheres conversavam perto dela, sem se importar em baixar a voz. É aquela ali, a tal da Rosa, disse uma delas. Dizem que ela tá se aproveitando do Zeca. Homem sozinho é fácil de enganar. Mulher assim não presta, concordou a outra. Pobre do menino tendo uma mãe dessas. Rosa pagou o remédio e saiu da farmácia com as bochechas em fogo. No caminho de volta para casa, as palavras ecoavam em sua cabeça. Ela sabia que esse dia chegaria. Sempre chegava. Não importava o quanto se esforçasse para ser respeitável, sempre aparecia alguém para falar mal. Quando chegou ao barraco, sentou-se na tábua e chorou. Davi estava dormindo, febril. Ela olhou para o filho e tomou uma decisão difícil. Não podia permitir que os boatos chegassem aos ouvidos dele. Uma criança não merecia carregar o peso da maldade dos adultos. Na manhã seguinte, Rosa chegou ao trabalho mais cedo que o normal. Zeca notou que ela estava diferente, mais quieta, evitando olhar nos olhos dele. Rosa, tudo bem com você? Perguntou Zeca. Ela continuou varrendo o terreiro sem responder. Rosa? Ela parou e o encarou. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de chorar. Seu moço, eu preciso falar com o senhor. Zeca sentiu o peito apertar. Fala. Eu vou parar de trabalhar aqui. As palavras caíram como um raio. Por quê? Rosa respirou fundo. Porque as pessoas estão falando mal de mim. E eu não posso deixar isso chegar no Davi. Zeca sentiu a raiva voltar. Que povo miserável. Não tem mais o que fazer da vida? Seu moço, o senhor é uma pessoa boa. Não merece se envolver nessa confusão por minha causa. Rosa, você não pode deixar esses falatórios te afetarem. Posso sim, porque eu tenho um filho, e ele não pode crescer ouvindo que a mãe dele é uma mulher qualquer. Rosa estava decidida. Zeca percebeu que nada que dissesse a faria mudar de ideia. Quando você vai embora? Hoje é meu último dia. Amanhã eu e o Davi vamos para outro lugar. Para onde? Não sei ainda, mas a gente se vira. Zeca ficou em silêncio, sentindo como se algo importante estivesse sendo arrancado de sua vida. O último dia de trabalho de Rosa foi silencioso e triste. Ela fez tudo como sempre, mas havia uma melancolia no ar que até Davi percebeu. O menino, mais quieto que o normal, brincava perto da mãe sem se afastar muito. Durante a tarde, Zeca se aproximou de Rosa. Tem certeza disso? Ela assentiu sem levantar os olhos.
É o melhor para todo mundo. Não é o melhor para mim, disse Zeca. Rosa o olhou surpresa. O senhor vai arrumar outra pessoa para ajudar. Não quero outra pessoa. Quero você e o Davi aqui. Rosa sentiu os olhos marejarem novamente. Seu moço, não torna as coisas mais difíceis. Rosa, você já pensou que talvez eu não me importe com o que os outros falam? Mas eu me importo. E muito. No final da tarde, Zeca pagou a Rosa o dinheiro da semana e um pouco mais. Para ajudar na mudança, explicou. Rosa agradeceu e guardou o dinheiro. Seu moço, muito obrigada por tudo. O senhor é uma pessoa boa. Zeca apenas acenou. Cuidem-se. Rosa chamou Davi e eles partiram. Pela primeira vez, Zeca não os viu partir da varanda. Não conseguia. Naquela noite, Zeca não conseguiu dormir. A casa parecia maior e mais vazia que nunca. Pela manhã, preparou a lavagem dos porcos como sempre, mas separou uma porção para Rosa por hábito. Quando percebeu o que tinha feito, sentiu um aperto no peito. Rosa não viria mais. Ele jogou a lavagem extra no coxo dos porcos e tentou se concentrar no trabalho, mas era inútil. Tudo ali lembrava Rosa e Davi. O terreiro que ela varria com tanto capricho, a horta que ela cuidava com carinho, o lugar onde Davi gostava de brincar. Os dias foram passando e Zeca foi ficando cada vez mais rabugento. Não falava com ninguém, nem mesmo com seu João quando ele aparecia para comprar porcos. Ô Zeca, que cara é essa? Parece que perdeu R$ 1 e achou 1 centavo, brincou seu João. Zeca apenas resmungou e continuou o que estava fazendo. No povoado, as pessoas comentavam que Rosa havia sumido de uma hora para outra. Alguns diziam que ela tinha ido embora da região, outros achavam que ela estava escondida em algum lugar. Zeca sabia que ela ainda estava por perto, tinha visto fumaça saindo da mata algumas vezes. Continuação. Uma semana depois que Rosa parou de trabalhar, Zeca tomou uma decisão. Precisava saber como ela e Davi estavam. Esperou anoitecer e seguiu a trilha que levava ao barraco. Quando chegou perto da clareira, ouviu vozes baixas. Rosa estava contando uma história para Davi, que tossia de vez em quando. Zeca se escondeu atrás da mesma árvore de antes e observou. A cena era ainda mais precária que na primeira vez. O barraco parecia ter sido atingido pela chuva forte dos últimos dias. Havia goteiras por toda parte, e eles tinham improvisado uns baldes velhos para aparar a água. Rosa e Davi estavam encolhidos num canto, dividindo um cobertor fino. Mãe, quando a gente vai sair daqui? Perguntou Davi. Logo, meu filho. Assim que eu arrumar um trabalho novo. Eu gostava de brincar na casa do seu Zeca. Rosa suspirou. Eu sei, meu amor. Mas não dava mais certo ficar lá. Por quê? Porque às vezes as coisas mudam. Zeca sentiu uma dor profunda no peito. Estava claro que eles estavam passando necessidade novamente. Davi estava doente. O barraco estava em péssimas condições, e Rosa provavelmente não tinha conseguido encontrar outro trabalho ainda. Zeca voltou para casa com o coração pesado. Não conseguia aceitar que Rosa e Davi estivessem naquela situação por causa dos boatos cruéis do povoado. Passou a noite inteira pensando numa solução. Na manhã seguinte, vestiu sua melhor roupa e foi ao povoado. Sua primeira parada foi na farmácia, onde comprou remédio para tosse infantil e vitaminas. Depois foi ao armazém e comprou mantimentos: arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, biscoitos. O suficiente para uma semana. Seu João, que estava no armazém, ficou curioso. Compra grande, Zeca. Vai receber visita? Vou cuidar de quem precisa, respondeu Zeca secamente. À tarde, quando tinha certeza de que Rosa não estaria no barraco, ela costumava sair para procurar trabalho, Zeca seguiu a trilha carregando 2 sacolas pesadas. Deixou tudo na entrada do barraco junto com um bilhete simples. Para Davi melhorar logo, um amigo. Voltou rapidamente antes que alguém o visse. No dia seguinte, observou Rosa chegar para pegar a lavagem dos porcos. Ela tinha voltado a fazer isso, mesmo sem trabalhar para ele. Ela parecia confusa, mas também aliviada. Zeca fingiu não saber de nada. Os mantimentos duraram uma semana. Quando acabaram, Zeca repetiu a operação. E depois repetiu novamente. Rosa sabia que era ele quem estava deixando as coisas, mas nunca comentou. Era um acordo silencioso entre eles. Na terceira semana, porém, Rosa o confrontou. Seu moço, por que o senhor está fazendo isso? Zeca estava enchendo a lata dela com lavagem. Fazendo o quê? O senhor sabe muito bem. Os mantimentos, os remédios.
Zeca continuou mexendo a lavagem. Não sei do que você tá falando. Seu Zeca, olha pra mim. Ele parou e a encarou. Rosa tinha os olhos marejados. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. É. É amizade. Amizade que eu não mereço. Por que não merece? Porque eu causei problema para a vida do senhor. Por minha causa, o senhor virou assunto na boca do povo. Zeca largou a cuia que usava para mexer a lavagem. Rosa, escuta bem o que eu vou te falar. Esse povo não tinha mais o que fazer da vida antes de você aparecer aqui. Se não fosse você, iam inventar qualquer outra coisa para falar mal. Rosa baixou os olhos. Mesmo assim... Mesmo assim nada, interrompeu Zeca. Você é uma mulher honesta, trabalhadora, que tá criando um filho sozinha. Se alguém não consegue ver isso, o problema é deles, não seu. Rosa ficou em silêncio por um tempo. Seu moço, o senhor é muito bom comigo. Mais do que eu mereço. Pare de falar que não merece. Você merece coisa boa, Rosa. Você e o Davi. Rosa pegou a lata e se preparou para ir embora. Muito obrigada. Por tudo. Depois que ela partiu, Zeca ficou pensando. Aquela situação não podia continuar assim. Rosa vivendo num barraco, ele sozinho na propriedade e os dois se ajudando às escondidas. Havia algo errado naquele arranjo, mas ele ainda não sabia como consertar. Naquela tarde, seu João apareceu para comprar porcos. Ô Zeca, posso te dar uma opinião? Pode. Esse negócio da Rosa, o pessoal tá falando demais, mas eu acho que você devia seguir seu coração. Zeca o olhou surpreso. Como assim? Ora, qualquer cego vê que você se afeiçoou à mulher e ao menino, e ela é gente boa, o resto é fofoca. Foi a primeira vez que alguém falou a favor de Rosa. As palavras de seu João ficaram ecoando na cabeça de Zeca. Seguir o coração. Fazia tanto tempo que ele não pensava em termos de coração que quase havia esquecido que tinha um. Naquela noite, sentado na varanda, Zeca olhou para a mata onde sabia que Rosa e Davi estavam dormindo naquele momento. Como seria ter uma família novamente? Como seria não acordar sozinho todas as manhãs? Rosa chegou no dia seguinte mais tarde que o normal. Trazia Davi pela mão. O menino estava pálido e tossia muito. Desculpe o atraso, seu moço. O Davi amanheceu ruim e eu não podia deixar ele sozinho. Zeca se aproximou e colocou a mão na testa do menino. Tá com febre? Tá sim. Acho que é por causa da umidade do barraco. Ele não melhora direito. Zeca tomou uma decisão súbita. Rosa, vocês vão ficar aqui hoje. Como assim? O menino tá doente. Não pode voltar para aquela umidade. Vocês ficam aqui hoje, e amanhã a gente vê como ele tá. Rosa hesitou. Seu moço, se alguém souber... Não vai saber. E se souber, problema é meu. Rosa olhou para Davi, que estava tremendo de febre. Tá bom. Só por hoje. Zeca levou Rosa e Davi para dentro de casa. Era a primeira vez que alguém entrava ali desde a morte de Maria. A casa estava limpa, mas vazia, com móveis cobertos por lençóis e um silêncio que parecia pesado. Vocês podem ficar no quarto de hóspedes, disse Zeca, abrindo uma porta. Era um quarto simples, mas com uma cama de casal e um guarda-roupa. Rosa olhou ao redor, impressionada. Havia muito tempo que ela não via um quarto de verdade. Muito obrigada, seu moço. Zeca ajudou Davi a se deitar e Rosa cobriu o menino com cuidado. Tem remédio para febre na cozinha, disse Zeca. Vou buscar. Ele voltou com o remédio e um copo d'água. Davi tomou sem reclamar e logo depois adormeceu. Rosa ficou sentada na beira da cama, fazendo carinho nos cabelos do filho. Zeca observava da porta, lembrando-se de como Maria cuidava dele quando ficava doente. Rosa, disse ele baixinho, você quer um café? Ela assentiu. Na cozinha, enquanto preparava o café, Zeca se sentia estranho. Havia muito tempo que não cozinhava para alguém além de si mesmo. Rosa apareceu na porta. Posso ajudar? Não precisa. Você cuida do menino. Eles tomaram café em silêncio na cozinha. Rosa observava tudo ao redor. A mesa grande de madeira, os armários bem organizados, a janela que dava para o quintal. Sua casa é muito bonita, seu moço. Era da minha mãe. Herdei quando ela morreu. A Maria gostava daqui? Zeca parou com a xícara no ar. Como você sabe o nome da minha esposa? Rosa corou. Desculpe. Ouvi alguém comentar no povoado. Zeca assentiu. Ela gostava sim. Queria ter enchido esta casa de filhos. O silêncio voltou, mas não era desconfortável.
Era o silêncio de duas pessoas que entendiam a dor uma da outra. Rosa, disse Zeca finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já pensou em se casar de novo? Rosa quase engasgou com o café. Por que pergunta isso? Só curiosidade. Rosa mexeu o café com a colherinha, pensativa. Não sei se alguém ia querer uma mulher com filho dos outros. Bobagem. Qualquer homem de juízo ia se sentir sortudo de ter você e o Davi. Rosa o olhou nos olhos. O senhor acha mesmo isso? Acho. Davi dormiu a tarde toda. Sua febre baixou e ele acordou pedindo água. Rosa deu remédio e comida, e o menino começou a se sentir melhor. À noite, Zeca preparou jantar para os três. Era estranho ter movimento na cozinha, vozes na casa, vida entre aquelas paredes que há tanto tempo conheciam apenas silêncio. Seu Zeca, disse Davi durante o jantar, por que o senhor mora sozinho? Zeca olhou para Rosa, que fez sinal para ele responder. Porque minha esposa morreu e eu não arrumei outra. Mas por que não arruma? Não é tão fácil assim, Davi. O menino pensou por um momento. O senhor podia casar com minha mãe. Ela é muito boa e cozinha gostoso. Rosa ficou vermelha. Davi? O que foi, mãe? É verdade. Zeca sorriu. Era a primeira vez que sorria de verdade, desde que Rosa havia parado de trabalhar para ele. Sua mãe é mesmo muito especial, Davi. Depois do jantar, Rosa colocou Davi para dormir e voltou à cozinha, onde Zeca lavava a louça. Desculpe o que o Davi falou, disse ela. Criança fala cada coisa. Ele só falou a verdade, respondeu Zeca. Rosa parou ao lado de Zeca na pia. Que verdade? Zeca parou de lavar a louça e a encarou. Que você é uma mulher especial e que eu... Ele hesitou. Que o senhor o quê? Que eu me acostumei com vocês aqui. Que esta casa fica diferente quando vocês estão nela. Rosa sentiu o coração acelerar. Seu moço, me chama de Zeca. Já passou da hora. Zeca, disse ela, testando o nome na língua. O senhor não pode falar essas coisas. Por que não posso? Porque eu não sou mulher para o senhor. Quem disse isso? Eu sou pobre. Tenho um filho. Não tenho estudo. Rosa, me escuta bem. Você é trabalhadora, honesta, carinhosa, uma mãe dedicada. O que mais um homem pode querer numa mulher? Rosa baixou os olhos. O senhor está confundindo gratidão com outra coisa. Não estou confundindo nada. Eu sei muito bem o que sinto. Rosa ficou em silêncio, dividida entre o medo e a esperança. E o que o senhor sente? Zeca se aproximou dela. Sinto que esta casa voltou a ser um lar quando vocês chegaram. Sinto que o Davi é o filho que eu nunca tive. E sinto que você é a mulher que eu achei que nunca mais ia encontrar, completou Zeca. Rosa sentiu os olhos marejarem. Zeca, isso é loucura. Por que é loucura? Porque somos muito diferentes. O senhor tem esta propriedade, tem uma vida estabelecida. Eu não tenho nada para oferecer. Você tem tudo o que importa. Tem amor, dedicação, honestidade. Rosa balançou a cabeça. E os boatos? As pessoas vão falar ainda mais. Deixa falarem. Quando elas virem que somos uma família de verdade, vão ter que engolir as palavras. Uma família. Rosa repetiu a palavra como se ela fosse mágica. É isso que eu quero, Rosa. Quero ser pai do Davi e marido seu. Quero acordar todo dia sabendo que vocês estão aqui. Quero cuidar de vocês e deixar vocês cuidarem de mim. Rosa estava chorando agora. Zeca, eu tenho medo. Medo de quê? De você se arrepender. De descobrir que eu não sou o que o senhor imagina. Zeca pegou as mãos dela entre as suas. Rosa, eu já sei exatamente quem você é. E é por isso que eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar como uma promessa. O senhor disse que me ama? Rosa mal conseguia acreditar no que tinha ouvido. Disse, e vou repetir quantas vezes você quiser ouvir. Eu te amo, Rosa. Amo você e amo o Davi como se fosse meu próprio filho. Rosa desabou no choro. Eram anos de sofrimento, de solidão, de luta, sendo lavados por aquelas palavras. Eu também te amo, sussurrou ela. Mas tenho tanto medo. Medo do quê, meu amor? A palavra meu amor soou como música nos ouvidos de Rosa. Medo de ser feliz. Toda vez que eu fico feliz, alguma coisa ruim acontece. Zeca a puxou para um abraço. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você não tá sozinha.
Eles ficaram abraçados na cozinha, cada um sentindo o calor do outro, cada um se permitindo acreditar que podiam ser felizes juntos. Rosa, disse Zeca depois de um tempo. Casa comigo. Rosa se afastou para olhar nos olhos dele. O quê? Casa comigo. Vamos ser uma família de verdade. Rosa ficou sem palavras. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Rosa pensou em Davi dormindo no quarto, nas dificuldades que tinham passado, na possibilidade de ter uma vida digna. E o Davi? O Davi vai ser meu filho. Vou dar o meu nome para ele, se você deixar. Rosa não conseguia parar de chorar. Zeca, isso é um sonho. Coisas assim não acontecem com gente como eu. Acontece sim. Tá acontecendo agora. E se as pessoas não aceitarem? Rosa, escuta o que eu vou te falar. Eu passei 8 anos vivendo para agradar os outros, sendo o viúvo exemplar, o homem certinho que todo mundo espera. Sabe o que isso me trouxe? Solidão, tristeza, uma vida vazia. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Agora eu achei você e o Davi. Acham que eu vou abrir mão da minha felicidade por causa de fofoca? Rosa soluçou. Mas eu tenho medo que você se canse de mim. Rosa, eu passei 44 anos da minha vida sem você. Você acha que eu vou me cansar agora que te encontrei? Eu não sei ser esposa de fazendeiro, não sei receber visita, fazer festa. Você sabe ser companheira, mãe, amiga. É isso que importa. Rosa respirou fundo. Se a gente casar, vai ser para sempre. Eu não sou mulher de separação. Eu também não. Quando eu casar com você, vai ser até a morte nos separar. Rosa olhou nos olhos dele e viu sinceridade, amor, determinação. Então tá bom, eu aceito. Eles se beijaram ali mesmo, na cozinha simples, sob a luz amarela da lâmpada. Era um beijo de promessa, de amor verdadeiro, de duas pessoas que haviam encontrado uma na outra a completude que procuravam. Quando se separaram, Rosa estava sorrindo através das lágrimas. Zeca, como a gente vai fazer? Onde a gente vai casar? No cartório da cidade. Simples, só nós 3 e as testemunhas. E depois? Depois vocês vêm morar aqui. Esta casa vai virar o lar que sempre deveria ter sido. Rosa olhou ao redor da cozinha com outros olhos. Agora ela via possibilidades. Davi correndo pelos corredores, jantares em família, Natal com árvore na sala. Zeca, eu quero que você saiba uma coisa. Fala. Eu vou fazer de tudo para ser uma boa esposa. Vou cuidar de você, da casa. Vou te fazer feliz. Rosa, você já me faz feliz só de existir. Naquela noite, Rosa dormiu no quarto de hóspedes com Davi, mas pela primeira vez em anos dormiu em paz. Sabia que tinha encontrado seu lugar no mundo. Zeca, sozinho em seu quarto, também dormiu tranquilo. A casa não estava mais vazia. Na manhã seguinte, Davi acordou totalmente recuperado. Quando soube que Zeca ia se casar com sua mãe e que eles iam morar todos juntos, o menino ficou eufórico. Quer dizer que o senhor vai ser meu pai de verdade? Se você quiser, disse Zeca. Eu quero sim! Posso te chamar de pai? Zeca sentiu o peito se apertar de emoção. Pode, meu filho. Davi pulou no colo de Zeca e o abraçou forte. Rosa observava a cena com o coração transbordando de amor. Depois do café da manhã, Zeca disse: Hoje nós vamos à cidade resolver os papéis do casamento. Hoje? Perguntou Rosa, surpresa. Quanto mais rápido, melhor. Quero que todo mundo saiba que vocês são minha família. Na cidade, eles foram ao cartório e marcaram o casamento para a semana seguinte. Era o tempo mínimo que a lei exigia. Zeca comprou alianças simples numa joalheria e Rosa escolheu um vestido azul numa loja barata. Não era o casamento dos sonhos de nenhuma mulher, mas Rosa não podia estar mais feliz. Quando voltaram para a propriedade, Rosa olhou para o lugar com outros olhos. Agora era sua casa. Durante a semana que antecedeu o casamento, Rosa e Davi ficaram morando na casa de Zeca. Ela assumiu os cuidados da propriedade com novo ânimo. Agora não era mais uma funcionária, era a futura dona da casa. Zeca observava Rosa se movimentando pela casa, reorganizando as coisas, dando vida aos cômodos e se sentia completo. Davi explorava cada canto da propriedade como se fosse um tesouro. Corria pelo quintal, brincava com os porcos, ajudava Zeca nos trabalhos pequenos. Era a infância que ele nunca tinha tido. No povoado, a notícia do casamento se espalhou como fogo em palha seca. As reações foram as mais diversas.
Alguns aprovavam, dizendo que Zeca merecia ser feliz. Outros criticavam, afirmando que Rosa havia pescado o fazendeiro. Dona Neuza foi uma das mais ácidas. Essa mulher armou direitinho para pegar o Zeca. Coitado, caiu na conversa dela. Mas também houve quem defendesse Rosa. Seu João foi um deles. A mulher é trabalhadora e honesta. Se o Zeca escolheu ela, é porque viu qualidade. Zeca soube dos comentários, mas não se importou. Havia tomado sua decisão e não voltaria atrás. Na véspera do casamento, Rosa estava nervosa. Sentada na varanda, olhava para a estrada como se esperasse que alguma coisa ruim aparecesse de lá. Zeca se sentou ao lado dela. Arrependida? Não, disse ela rapidamente. Só nervosa. Por causa do que as pessoas vão falar amanhã? Um pouco. Zeca pegou a mão dela. Rosa, olha para mim. Amanhã, quando sairmos daquele cartório, você vai ser minha esposa. O que vier depois a gente enfrenta junto. E se alguém desrespeitar você por causa de mim? Então eu vou mostrar para essa pessoa que minha esposa merece respeito. Rosa sorriu. Zeca, como você consegue ter tanta certeza? Porque eu já vivi sem você, e sei que não quero viver assim nunca mais. Davi apareceu correndo, segurando um punhado de flores silvestres que havia colhido no quintal. Para você, mãe. Pro seu casamento. Rosa pegou as flores e abraçou o filho. Obrigada, meu amor. Amanhã eu vou ter um pai de verdade, disse Davi radiante. E nós vamos ser uma família de verdade, completou Rosa, olhando para Zeca. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Rosa acordou cedo, arrumou-se com cuidado e vestiu o vestido azul. Não tinha joias, mas Zeca havia colhido rosas do jardim para ela fazer um buquê. Davi estava impecável, com uma roupa nova que Zeca havia comprado para ele. Você está linda, disse Zeca quando Rosa apareceu na sala. Ela corou. Obrigada. No cartório, as testemunhas eram seu João e a esposa dele, Dona Carmen, que, apesar de ser prima de Dona Neuza, havia se oferecido para testemunhar porque casamento é coisa séria, e se o Zeca escolheu a Rosa, é porque ela presta. A cerimônia foi simples e rápida. Quando o juiz perguntou se Zeca aceitava a Rosa como esposa, ele respondeu com voz firme. Aceito, com muito amor. Quando perguntou se Rosa aceitava Zeca como marido, ela disse. Aceito para sempre. Trocaram alianças, assinaram os papéis e pronto. Estavam casados. Davi bateu palmas quando eles se beijaram. Agora vocês são casados de verdade. Na saída do cartório, Rosa era oficialmente Rosa de Souza Pereira, e Davi seria adotado legalmente por Zeca assim que os papéis ficassem prontos. A volta do cartório foi triunfal. Zeca dirigia a caminhonete velha, com Rosa ao lado e Davi no meio, e os três cantavam uma música que passava no rádio. Quando chegaram em casa, agora realmente casa deles, Rosa parou na varanda e respirou fundo. Conseguimos, disse ela. Conseguimos, concordou Zeca, passando o braço em volta dela. Pai, agora posso brincar no quintal toda hora? Perguntou Davi. Toda hora que quiser, meu filho. Esta é a sua casa. Naquela tarde, Rosa cozinhou o primeiro almoço como dona da casa. Era um almoço simples. Arroz, feijão, carne frita e salada. Mas estava feito com amor. Melhor comida que já comi na vida, disse Zeca, e não estava exagerando. É porque agora é feito com amor de família, respondeu Rosa. Depois do almoço, enquanto Davi brincava no quintal, Rosa e Zeca se sentaram na varanda. Zeca, obrigada por me dar uma família. Obrigado você por me dar uma razão para viver, respondeu ele. A gente vai ser feliz, não vai? Vamos sim, eu tenho certeza. Os primeiros meses de casamento foram de pura felicidade. Rosa assumiu completamente os cuidados da casa e da propriedade, revelando-se uma administradora nata. A propriedade nunca estivera tão organizada e produtiva. Davi se adaptou perfeitamente à nova vida. Começou a frequentar a escola do povoado, onde se destacava por ser inteligente e educado. Em casa, seguia Zeca para todo lado, aprendendo os trabalhos da roça. Pai, quando eu crescer, vou cuidar da nossa terra, dizia ele. Nós vamos cuidar juntos, respondia Zeca. Rosa florescia como uma planta que finalmente encontrou terra boa. Ganhou peso, perdeu aquele ar sofrido que sempre carregara, sorria com frequência. Zeca não cansava de observá-la, ainda não acreditando completamente na sorte que tinha tido. No povoado, os comentários maldosos foram diminuindo gradualmente.
Era difícil criticar uma família que claramente se amava e funcionava bem. Dona Neuza ainda torcia o nariz quando via Rosa, mas as outras mulheres começaram a aceitar que ela não era a aproveitadora que imaginavam. A Rosa é uma boa esposa pro Zeca, admitiu Dona Carmen. A casa dele nunca esteve tão bem cuidada. Um dia, 6 meses depois do casamento, Rosa descobriu que estava grávida. Quando contou para Zeca, ele a pegou no colo e a rodou pela cozinha. Sério mesmo? Vamos ter um bebê? Vamos sim, disse ela, rindo da alegria dele. Davi ficou eufórico com a notícia. Vou ser irmão mais velho. Vou ensinar tudo pro bebê. A gravidez de Rosa foi tranquila e feliz. Zeca a tratava como se fosse feita de porcelana, não deixando ela fazer esforço. Rosa, você já carregou peso demais na vida. Agora é para descansar. Zeca, eu não vou quebrar. Ela ria. Mas não custa cuidar. A barriga foi crescendo, e com ela crescia também a felicidade da família. Zeca preparou o antigo quarto de costura para ser o quarto do bebê. Rosa costurava roupinhas pequenas à mão. Davi falava com a barriga da mãe todos os dias. Oi, mano, eu sou o Davi, seu irmão mais velho. No povoado, até os mais críticos tiveram que admitir que Rosa e Zeca formavam uma bela família. Olha só como o Zeca tá feliz, comentavam. Fazia tempo que não via ele sorrindo assim. E a Rosa virou outra pessoa. Tá radiante. A vida havia dado a todos eles uma segunda chance. O bebê nasceu numa manhã de setembro, depois de um parto rápido e tranquilo. Era uma menina, pequena e perfeita, com os olhos escuros da mãe e o queixo teimoso do pai. Como vamos chamar ela? Perguntou Zeca, segurando a filha com o cuidado de quem segura um tesouro. Maria, disse Rosa, em homenagem à sua primeira esposa. Zeca ficou emocionado. Tem certeza? Tenho. Ela também faz parte da nossa história. A pequena Maria trouxe ainda mais alegria para a casa. Davi era um irmão mais velho, dedicado, sempre querendo ajudar a cuidar dela. Zeca se revelou um pai babão, derretendo-se completamente sempre que a filha sorria. Rosa dividia-se entre a casa, os filhos e o marido com uma energia que parecia inesgotável. Como você consegue dar conta de tudo? Perguntava Zeca. Quando a gente é feliz, a gente tem força para tudo, respondia ela. A propriedade prosperava. Zeca havia aumentado a criação de porcos, Rosa havia expandido a horta e eles começaram a vender verduras e ovos no povoado. Vocês são um exemplo, disse seu João. Família unida, trabalho honesto. É assim que tem que ser. É assim que a gente aprendeu a ser, respondeu Rosa. 2 anos depois do nascimento de Maria, a família estava completamente estabelecida e respeitada na comunidade. Zeca havia se tornado uma referência como criador de porcos. Rosa era conhecida pelas melhores verduras da região, e Davi era um dos alunos mais aplicados da escola. A pequena Maria crescia esperta e risonha, enchendo a casa de risadas. Pai, eu quero estudar para ser veterinário, anunciou Davi um dia, aos 10 anos. Quero cuidar dos nossos animais e dos animais dos outros também. Então vamos estudar bastante, disse Zeca orgulhoso. A gente vai dar um jeito de você fazer faculdade. Rosa observava as transformações de todos eles com gratidão infinita. Davi havia se tornado um menino confiante e inteligente. Zeca havia recuperado a alegria de viver. Maria crescia cercada de amor. E ela própria tinha se descoberto como mulher, mãe e companheira. Zeca, disse ela uma noite quando estavam na varanda observando Davi brincar com Maria no quintal. Você se lembra do dia que eu apareci aqui pedindo sobra de lavagem dos porcos? Como se fosse ontem. Você imaginou que ia dar nisso tudo? Zeca segurou a mão dela. Não, mas sonhei que desse. E agora? Agora sei que sonhos podem se tornar realidade quando a gente encontra as pessoas certas, completou Zeca. Rosa sorriu e apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes eu penso no que seria de nós se você não tivesse me seguido naquele dia. Você teria encontrado outro jeito de ser feliz. Mulher como você sempre encontra. Não sei não. Acho que Deus preparou você para mim e me preparou para você. Eles ficaram ali, observando os filhos brincarem, sentindo a paz que só uma família verdadeira pode proporcionar. A propriedade ao redor deles estava próspera. A casa estava cheia de vida. E o futuro se apresentava cheio de possibilidades. No povoado, quando alguém contava na história de Zeca e Rosa para quem não conhecia, sempre terminava da mesma forma. E hoje são a família mais feliz da região. Porque era verdade.
Eles haviam encontrado um no outro exatamente o que precisavam: amor, companheirismo, propósito e, acima de tudo, a certeza de que pertenciam juntos. Anos se passaram e a história de Zeca e Rosa se tornou lenda no povoado. Contavam para os jovens como exemplo de que o amor verdadeiro supera qualquer preconceito. Contavam para os solitários como prova de que nunca é tarde para recomeçar. Contavam para as mães solteiras como esperança de que dias melhores sempre podem chegar. Davi se formou veterinário, como sonhara, e voltou para cuidar dos animais da região. Maria cresceu forte e determinada, herdando o caráter trabalhador dos pais. A propriedade se tornou uma das mais prósperas da região, não apenas pelos bens materiais, mas pela riqueza do amor que ali habitava. Zeca, já de cabelos brancos, ainda acordava cedo para cuidar dos porcos, mas agora com a ajuda dos filhos. Rosa, com algumas rugas no rosto, mas o sorriso ainda radiante, continuava sendo o coração da casa. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ela a Zeca numa manhã, 40 anos depois daquele primeiro encontro na porteira. "Só de uma coisa", respondeu ele. "Do quê?" "De não ter te seguido no primeiro dia que você apareceu aqui. Poderíamos ter sido felizes uns dias a mais." Rosa riu, o mesmo riso que havia conquistado Zeca décadas atrás. "Bobagem. A gente foi feliz no tempo certo. E olha tudo que construímos." Ela estava certa. Eles haviam construído mais que uma família. Haviam construído um legado de amor, trabalho e dignidade que passaria para os filhos, netos e bisnetos. A história, que começou com uma mulher pedindo sobras para alimentar o filho, havia se transformado na mais bela prova de que, às vezes, os milagres chegam disfarçados de necessidade e o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. Ela nunca quis nada. Foi eu que quis ficar. Estas palavras de Zeca, pronunciadas tanto tempo atrás, continuavam ecoando como a mais perfeita definição do que eles haviam vivido juntos. Um amor que escolheu ficar, construir e perdurar.